Boa noite. Boa noite. Boa noite a quem está aqui com a gente na live Unimed Cariri. Boa noite. Oi. Oi, Vanessa. Boa noite. Tá me ouvindo, doutora Nádia? Não estou te ouvindo bem. Peraí, deixa eu... Tá bem? Você tá me ouvindo bem? Eu ouço. E você? Tá conseguindo me ouvir? Tá me ouvindo bem? Tá ouvindo, né? Escuto sim. Eu acho que a... Tá Não sei se é demorando? a conexão, Vanessa. Tá. Tava bem lento aqui mesmo. Vanessa, não sei se você também... Tá travando, doutora Nádia. Teu vídeo... Ou daí. Agora eu tô te vendo. Pronto. Tava carregando a imagem. É, o meu fone não tá Aí eu não sei. conectando bem, deixa eu pôr outro. Coisas da tecnologia, né? É, Acontece. vamos dar certo. Vai dar certo. Mas agora a imagem tá no tempo correto. Antes estava demorando muito carregando. Ah, agora tá em tempo real. Pronto. Então, É boa noite. Agora a gente começa. Boa noite, Vanessa. isso. Boa noite, quem está assistindo a gente na live Unimed Cariri de hoje. Saúde Mental em Foco. Nós estamos no mês de setembro, onde se divulga o Setembro Amarelo e a importância do cuidado com as nossas emoções, a importância do cuidado com a saúde mental. E hoje a gente traz Vanessa Félix, psicóloga da Unimed Cariri, para conversar um pouquinho com a gente sobre a importância do cuidado com a saúde mental e sobre Setembro Amarelo. Obrigada, Vanessa, pela tua disponibilidade. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada também, doutora Nádia, pelo convite da Unimed Cariri, da medicina preventiva, né? Estamos num mês muito importante. Falar sobre saúde mental é importante diariamente, mas a gente sabe que sempre quando existe uma campanha, existe um mês de referência, né? Assim como existe o Outubro Rosa, o Novembro Azul, a gente não trata da nossa saúde somente nesse tema, tipo, o homem não trata somente do câncer de próstata no mês de novembro, a mulher do câncer de mama no mês de outubro, mas são meses que fazem com que a gente relembre. Da correria do dia a dia, às vezes a gente esquece, mas eita, eu preciso ir no médico nesse mês. Eu passei o ano todo e não consegui ir, mas eu me recordo.
Então, o Amarelo, ele vem nos recordar também da importância que a gente precisa dar às nossas vidas, né? Sem saúde mental não existe saúde. Então, eu preciso entender que eu preciso cuidar da minha vida, da minha saúde mental, do meu dia a dia, da minha rotina, mas eu também preciso estar atenta aos sinais do meu amigo, do meu familiar, que pode não estar tão bem, e eu preciso ter empatia nesse lidar, nessa convivência. Né? O Setembro Amarelo aqui no Brasil, ele começou em 2015, através de uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, juntamente com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Inicialmente começou em 2015 em Brasília, mas logo em seguida os outros estados começaram a aderir à campanha e vem tomando proporções maiores e importantes, né? Então, é um movimento relativamente recente, né, de conscientização. Muito recente. É recente, sim. Algo que acontece há séculos, né? Sempre quando passa de uma era para outra, vem mudando as proporções, a forma como uma pessoa encara esse fato, mas a campanha, esse momento de enfatizar e de valorizar realmente a importância do falar, do cuidar do outro nessa perspectiva, ela é muito recente. É De verdade. 2015 para cá, então a gente tem só 6 anos, né? Muito pouco tempo, e eu não sei se é uma impressão que, apesar de pouco tempo da campanha de conscientização do Setembro Amarelo, tomou uma proporção muito importante mesmo com esse curto período de tempo, né? Acredito que até após esse tempo a gente não tem como fugir ainda de falar de pandemia, né? Se há uma preocupação diferente, uma preocupação, não sei se maior, mas uma preocupação diferente com a saúde mental, com o cuidado com as emoções, né? Na pandemia, a gente precisou se voltar para si, né? Para o interior da nossa casa, o interior da gente, reaprender a conviver com a nossa família. Era algo muito difícil. A gente passava o dia inteiro, chegava em casa, só dormia. Mas a gente passou a aprender a conviver novamente em família, entender as nossas dificuldades, as nossas limitações, o que é que eu não gosto, ansiedades, medos, insegurança. Tudo veio à tona nessa pandemia, né? Então, trabalhar de Setembro Amarelo, trabalhar a saúde mental, e a gente ainda está vivendo. 1 ano e meio por aí de pandemia, a gente ainda vive, o vírus ainda está aí circulando, a gente pode estar retomando pouco a pouco, a gente percebe o avanço da vacinação, isso é muito importante, mas a nossa saúde mental, o que a pandemia trouxe de dano para a saúde mental, ela vai ainda se arrastar por muitos e muitos tempos. Verdade. Acho que até essa retomada gradual é complicado para algumas pessoas, né? Eu estava vendo alguma coisa na internet esses dias falando sobre ansiedade social, não sei se é esse o nome, fobia social, ansiedade social, das pessoas não saberem mais como se portar em público, em grupo, ou como sair de casa, como voltar a conviver entre outras pessoas, né? Isso pode ser mais um fator de sofrimento, né? Mesmo com a retomada, mesmo no momento, entre aspas, um pouco melhor do que o que a gente tinha no passado. A gente vivia muito em sociedade, relações muito intensas, aí precisou se voltar para o seu interior, né? O interior de sua casa, de sua família, o interior de seus sofrimentos, dos lugares mais inacessíveis da nossa vida, e agora a gente se força a voltar novamente, né? Então, causa esse medo, da mesma forma que a gente teve medo da interiorização, o medo do vírus, essas inseguranças, incertezas, tudo muito novo para os estudos, para a medicina, né?
E a gente retornar agora também nos causa medo. Será que eu já estou completamente seguro, imune? Será que as pessoas vão ter o mesmo cuidado que eu estou tendo? Então, sempre vai gerar essa sensação de incerteza, de insegurança também. Sempre quando envolve relações, as relações sociais. Hum. E, Vanessa, a gente fala em saúde, saúde mental, mas o que seria saúde mental de fato? Como é que a gente pode, se é que tem uma definição? Tem sim. Como para a saúde em si, para a Organização Mundial de Saúde, é aquele completo bem-estar de mente, corpo e o social, né? Então, para a saúde mental, todo esse contexto ele precisa estar em harmonia. Eu preciso estar bem lidando com o meu corpo, com a minha saúde interna, com as minhas relações e entender que, mesmo diante dessas dificuldades que sempre irão aparecer, eu consigo perpassar por todas elas em equilíbrio, né? A gente nem sempre vai estar sempre eufórico, feliz, alegre, saltitante, mas a gente também precisa entender que os outros momentos de tristeza, momentos de dificuldade, eles também irão passar. Então a gente vive sempre nessa oscilação e a gente precisa aproveitar todos esses momentos. Deixar viver cada momento intensamente, mesmo que os momentos não sejam bons, porque eles vão passar. E os bons também passam, né? A gente precisa. Os passam, os ruins passam. Passam. Então a gente precisa passar por esse momento entendendo de fato o verbo passar. A gente sabe que ele vai passar. Quando a gente vê que tem essa dificuldade, essa falta de discernimento, de entendimento que aquele momento seja passageiro, por mais que ele demore bastante, que vem todos esses pensamentos negativos que traz essas incertezas, inseguranças, eu não sei o que é que eu vou mais fazer da minha vida. Então, são nesses questionamentos que a gente precisa fortalecer sempre essa rede de apoio. A rede de apoio ela é importante para qualquer tipo de adoecimento, né? Se eu sou diagnosticada com um câncer, eu preciso de uma rede de apoio, eu preciso de um atendimento profissional especializado, eu preciso de amigos que me queiram bem, eu preciso de famílias que me acompanhem. Então, da mesma forma, se eu estou passando por algum momento de adoecimento da minha saúde mental, eu também preciso fortalecer essa minha rede de apoio, com profissionais qualificados, com amigo, com família, pessoas atentas a esse cuidado. Eu não me trato sozinha. Saúde mental, eu posso ter o melhor profissional do mundo ao meu redor. Se eu não quero me tratar, se eu não me percebo doente, isso dificulta muito mais. Então, eu, paciente, preciso entender o meu adoecimento, eu preciso ter uma rede de apoio muito fortalecida e eu preciso estar acompanhado de bons profissionais, profissionais éticos, competentes para aquele tipo de adoecimento. Verdade. Você falou em rede de apoio, e algumas situações que a gente vivencia no dia a dia, a rede de apoio ela precisa ser livre de julgamentos também, né? Ou pelo menos o máximo possível. O que dói para mim pode não doer para você. O que dói para você, o que é sofrimento para você, pode não ser sofrimento para mim. Então, se você está disposto a ajudar determinada pessoa que você percebeu que está em sofrimento emocional, tenta se despir o máximo possível dos julgamentos, né? A dor é uma coisa subjetiva, é individual, tanto a dor física como a dor emocional. A gente não pode medir a dor do outro com a nossa régua, né? Porque cada um tem história de vida diferente, tem experiências diferentes. E a forma como eu lido com o sofrimento pode ser e é completamente diferente do que você lida, tá certo? Por quê? Porque eu tenho vivências, experiências diferentes das suas. A gente se reclama muito, a gente tem muito preconceito, de fato, às vezes com o sofrimento do outro, a gente menospreza, a gente diminui. E aquele momento que ele está vivendo não é só aquele momento. Está refletindo a sofrimentos que ele pode ter acontecido na infância, na adolescência, que se arrasta ao longo da nossa vida. Então, eu não preciso entender.
Eu preciso somente acolher. Acolher. Eu não preciso dizer assim, ai, vai passar, deixa de frescura, que a gente sabe que as pessoas têm essa forma mais bruta, às vezes, de lidar. Tenta ajudar e acaba atrapalhando, tenta aproximar, mas acaba afastando. Uhum. Então, eu não preciso entender a dor do outro, a dimensão do outro. Se eu acolho, se eu oferecer a minha presença, eu já estou ajudando. Eu não preciso estar falando, 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 falando. Eu não preciso chegar, não, não chore. Chore, deixe chorar, porque às vezes eu não consigo verbalizar e eu consigo aliviar aquela dor num choro. Acho que. Então, se eu não. Oi, pode falar. Não, pode continuar, pode concluir. O grande. Assim, a gente tem muito preconceito, às vezes, com até a campanha do Setembro Amarelo, porque toca em assuntos difíceis de lidar, dolorosos. Né? É um tabu muito grande falar de suicídio. É algo muito difícil. E se eu acho que é impossível acontecer para mim, mas pode não ser impossível ser um pensamento para um colega, um amigo, um vizinho, um colega de trabalho estar pensando naquilo. Quando chega o Setembro Amarelo, geralmente assim, a gente vê nas redes sociais muitos posts dizendo, eu estou abrindo minha caixa de mensagens para caso você queira falar comigo, não sei o quê. E isso é muito perigoso, porque o manejo de uma ideação suicida, às vezes é difícil até para o próprio profissional. E eu não posso me colocar à disposição se eu não estou disponível de fato para ajudar. Se eu vou chegar com a carga de um sofrimento muito grande, eu, como uma pessoa qualquer, assim, que tenho também os meus problemas, eu não tenho condições de lidar com o sofrimento do outro, e eu posso estar ativando coisas até internas minhas. Então, é um perigo muito grande quando eu até banalizo, às vezes, que é só uma conversa. Às vezes, se eu não consigo dar uma palavra de conforto, se eu ofereço ajuda, se eu sei dizer aonde procurar os órgãos competentes, os profissionais capacitados, eu estou ajudando muito mais do que eu estar puxando para uma conversa, do que estar disponibilizando uma rede social, uma caixa de mensagens para a gente trocar mensagens aleatórias. Às vezes, às vezes não, o sofrimento para uma pessoa que tem ideação suicida, um sofrimento maior, é muito grande. É uma coisa extrema, não cabe pode ser que não caiba numa caixinha, pode ser que você sozinho, numa rede social, distante, sem o contato mais próximo, e sem ser o profissional habilitado para isso, né, pode ser que você não seja capaz de suportar e de mediar esse sofrimento e até causar um dano, né? Aí uma coisa que eu ia te perguntar, mas o que que a gente pode fazer? Se eu identifiquei que um amigo, um colega, um conhecido, um familiar está diferente, está. Primeiro, antes do que fazer, como identificar? Como eu sei que alguma coisa está errada? É assim, a gente imagina muito uma pessoa com ideação suicida, depressiva, aquele aspecto mais triste, no fundo do quarto, sem querer sair, sem querer se alimentar, sem querer ter relações sociais. E eu preciso ter um cuidado muito grande quando eu taxo estereotipicamente aquela pessoa como depressiva, somente aquela que está triste, tá certo? Porque eu posso muito bem estar lidando com meus problemas, indo trabalhar, sorrindo para todo mundo, tá tudo muito bom, muito alegre, e os meus problemas estão lá internos. Eu não consigo assim, me sentir confortável de me abrir para uma outra pessoa. Então, esses sintomas, eles são muito subjetivos, como a gente mesmo falou da dor. A gente pode trazer exemplos de humoristas, de comediantes que sofrem de depressão. Então, assim, não fecha, né, essa conta. Como é que uma pessoa conta piada e sofre com depressão? Então, é muito subjetivo, de fato, o sofrimento, a dor. Mas se uma pessoa tem um determinado comportamento a vida inteira, mas que ao longo do tempo eu venho percebendo ela um pouco mais retraída, um pouco mais fechada, mais triste, de fato, sem conseguir
me abrir para dividir alguma dificuldade do dia a dia, é a gente, quando se perceber também na situação de acolher, num local confortável, num local que a gente não possa também estar expondo aquele sofrimento para as demais pessoas, é chegar a perguntar, dizer que percebeu, que por mais que aquela pessoa não queira falar naquele momento, mas que você se coloca à disposição para um momento oportuno, se não quiser se abrir com aquela pessoa, oferecer, assim, dizer, olha, situações como essa você pode procurar profissional tal, um profissional de psicologia, dependendo da situação, outros profissionais de saúde mental, da psiquiatria. A gente, quando fala assim, psiquiatria já vê algo muito distante, né? Então, de fato, acolher inicialmente. E dizer que nós temos serviços que atendem na rede pública, na rede privada, em diversas maneiras que a gente possa buscar, a gente tem esse acolhimento, né? Eu acho que para a gente ajudar também, você não necessariamente precisa ter uma solução, de saber o que fazer. Se alguém lhe conta, lhe confessa ou lhe compartilha com você algum sofrimento, algum problema específico, eu nem acho que não necessariamente durante numa situação extrema de ideação suicida, mas de sofrimento emocional intenso mesmo. Eu acho que para ajudar, você estar presente já é uma ajuda, como você falou, Vanessa. Você estar disponível para ouvir já é uma grande ajuda. Não necessariamente você precisa chegar com uma solução para aquele problema específico que ela tem. Não exatamente você, como ouvinte, precisa chegar concordando com o sofrimento dela, validando o sofrimento, ou achando, ou concordando mesmo com o que ela está sentindo, né? É uma coisa toda muito individual, sua presença, sua disponibilidade já vai ser uma grande ajuda se não tiver o que falar. Às vezes realmente não tem o que falar, né? Oferecer companhia para ir para a consulta, né? A gente pode ajudar de diversas formas, né? O que a gente precisa, de fato, é se despir de preconceitos, de julgamentos, e ser escuta, ser acolhimento, ser presença na vida dessa pessoa. E, assim, eu sou amiga, mas eu não posso estar com essa pessoa direto. Então, eu preciso ir, eu posso conversar com sua mãe, com seu pai, com seu irmão, alguém que esteja com você em casa, para que a gente possa ir fortalecendo. Quando a gente tem ideação suicida, a gente precisa estar em monitoramento direto, 24 horas, porque em qualquer oportunidade eu posso aproveitar. Né? Acho que caiu um pouco o nosso sinal. Um probleminha de internet. Vanessa, volta já. Aqui foi o meu sinal. A gente perdeu. Voltou. Internet, né? Acontece, Internet. é assim Ela deu mesmo. um trabalhozinho assim no começo, né? Mas é para dar emoção. É assim mesmo. Faz parte. Pronto. Onde a gente estava? Assim, isso, assim, a gente fortalecer, procurar o contato com o familiar, oferecer ajuda para acompanhar, monitorar de fato, porque quando você está passando por um sofrimento psíquico e chega a ter uma ideação suicida, a gente precisa de fato desse monitoramento por completo. Mesmo que a pessoa não queira, ache desnecessário, mas assim, são um dos protocolos que a gente precisa seguir.
Isso é uma dúvida que eu acho que talvez outras pessoas tenham, quanto a sigilo profissional, quanto se você é um amigo, um colega, não é profissional de saúde, as coisas mudam um pouco até judicialmente, né? Mas você, enquanto profissional de saúde, atende, recebe uma pessoa com ideação suicida, judicialmente você está protegido, né, para compartilhar com outras pessoas. Existe alguma formalização, alguma coisa necessária, algo a fazer para compartilhar com outras pessoas? Assim, a gente tem um sigilo profissional, mas quando há um risco iminente de morte, a gente precisa, de fato, comunicar àquele familiar e, assim, a gente comunica. Diz, olha, eu entendo seu sofrimento, mas como é um risco para a sua vida, eu preciso comunicar ao seu familiar. Se não foi acompanhado, a gente precisa ligar para o familiar vir buscá-lo na sessão, onde quer que esteja, mas a gente precisa garantir que aquela pessoa vai estar segura. Quando ela sai do meu consultório, da minha sala de atendimento, eu preciso garantir que ela já esteja acompanhada. Porque se eu deixo esse percurso também aleatório aí, ela sem nada, se eu sei que ela está correndo esse risco, eu estou permitindo, eu estou sendo conivente com essa situação. Então a gente precisa amarrar bem, assim, fortalecer, conversar, chamar um familiar, conta, a gente explica até presencialmente, na presença da pessoa que ela está passando por essa situação, mas a gente precisa deixar bem amarrado essa proteção. Da mesma forma, se para quem não é profissional de saúde, está acompanhando um amigo, um familiar, um colega, da mesma forma precisa comunicar, né? Então, aumentar essa rede de cuidados, aumentar essa rede de atenção e pedir ajuda. Se você sozinho, enquanto amigo, familiar de alguém com esse tipo de ideação, não é capaz de suportar, ou está difícil, ou precisa de ajuda de fato, inclusive ajuda profissional, né? Peça ajuda você também para ajudar essa outra pessoa. Quanto mais gente, melhor, né? Exatamente, a gente precisa valorizar e garantir que aquelas pessoas estejam seguras, porque aquele momento difícil em que a gente não vê outra alternativa, a gente precisa de fato deixar que as outras pessoas nos ajudem, nos fortaleçam e tomem até de conta realmente da nossa vida, já que a gente não está conseguindo manejar isso nesse momento. Verdade. E assim, tem Oi. Não, pode dizer, pode dizer. Eu ia falar só a questão que a gente passa por alguns fatores de risco, né? No percorrer da nossa vida, a gente vivencia alguns fatores de risco. Por exemplo, se a gente tem um histórico de tentativa de suicídios, não quer dizer que eu não vou mais praticar, eu posso vir a fazer novamente. Haja visto, eu já tenho essa experiência, sei das intensidades que eu posso ter mais para frente para vir a consumar o ato. Um histórico de transtorno mental, não necessariamente se eu tenho um transtorno mental, eu vou ter ideação suicida, ou se eu não tenho um transtorno mental, eu não vou ter, mas é um fator de risco muito importante. Uso abusivo de álcool e outras drogas também pode vir a fortalecer e a incentivar ainda mais, a fazer com que isso seja muito mais latente na minha mente, a vontade de querer sair daquele sofrimento. Históricos de violência na infância e na adolescência são muito fortes em relação a essa ideação suicida. Abuso sexual, abuso físico, negligência, violência psicológica também. A gente passa por muitas situações e vê até exemplos de mulheres que sofreram abuso na infância, que hoje se vê culpada por isso que aconteceu e que traz todo para o contexto da sua vida atual. Então, são sofrimentos muito dolorosos que a gente vivenciou lá atrás, que a gente pensa que já deixou para lá, que ficou por isso mesmo, mas quando não tratado, não verbalizado, essa dor sofrida naquele momento, a gente vem arrastando ao longo de toda a nossa vida. Verdade. Né? Muitas vezes, quando a gente se vê frente a um adoecimento crônico
ou em algum adoecimento em fase terminal de vida, a gente pode também vir a pensar em relação a isso. Então, não é algo certo, não é algo, uma regra, mas como esses fatores são importantíssimos, são fatores de riscos que a gente precisa levar em consideração, Uhum. tá certo? Afinal de contas, a Tem gente tantos outros, né? nós somos, o que a gente é hoje, o que nós somos hoje, nós somos produtos da nossa história, né? O que a gente é, nossa personalidade, nossa forma de viver, os hábitos que nós temos, são consequência de tudo que a gente viveu até hoje. Então, se algumas arestas, algumas coisas ruins não foram lá, que aconteceram lá para trás, não foram lapidadas, pode ser um fator de risco a mais para adoecimento emocional, adoecimento mental mais intenso, que pode ser um fator de risco para a ideação suicida, né? Exatamente. E existe o fator de risco e existem os fatores protetivos, né? Como a gente bem já iniciou falando, assim, fortalecer essas redes familiares, sociais de amizade mesmo, mudar hábitos, como a nossa própria empresa preza, que é a questão da mudança do hábito, que a gente tente, por mais difícil que seja, a gente tente inserir uma atividade física, que a gente tente aderir a uma prática mais saudável da nossa alimentação, certo? A gente conhecer, ter acesso aos serviços de saúde, saúde básica, saúde mental como um todo. A gente, quando tem acesso à saúde, a gente está mais próximo desse cuidado. Eu acredito também que muitas vezes a gente precisa, como eu já disse, assim, a correria do dia a dia, a gente passa até despercebido uma consulta médica, mas que a gente, pelo menos uma vez no ano, vá ao médico, faça exames. Muitas vezes a gente está muito triste, muito abatido, às vezes a gente pensa que é uma depressão, que é alguma outra coisa, mas a gente pode estar com deficiência de alguma vitamina, a gente pode estar com um hormônio desregulado. Então, muitas coisas são orgânicas, a gente precisa entender se descartar a parte orgânica, se é aquela taquicardia que a gente sente, aquela palpitação, se é ansiedade ou se de fato tem algum problema cardiológico. Então, a gente precisa descartar as questões biológicas, as questões orgânicas, para que a gente possa vir a tratar de fato como saúde mental. Verdade. E a gente... Existem sintomas que se parecem muito. Demais, demais. São sintomas iguais, né? O nosso corpo responde, às vezes, a uma crise de ansiedade como se a gente fosse fugir de um leão. É um mecanismo de fuga. Biologicamente, fisiologicamente, são as mesmas substâncias que são liberadas, os mesmos neurotransmissores que são liberados para o corpo, né? A gente tem a mesma E quem sabe a gente realmente esteja fugindo. Fugindo, pois é, uma fuga subjetiva, mas ainda assim uma fuga. A gente precisa aprender a deixar de separar o corpo da mente. Um só funciona bem se o outro estiver bem. As coisas andam em conjunto, né? Eu estava vendo também outro dado, acho que foi até da OMS, que o adoecimento mental, agora eu não lembro exatamente os números, mas o adoecimento mental ele aumenta cerca de 10 vezes o risco do seu adoecimento físico. Se você tem quadros de depressão não tratada, ansiedade também não tratada, não manejada, está relacionada a síndromes demenciais no idoso. Adoecimento físico mesmo, de fato, de certos sistemas do corpo, né? Então, uma coisa não anda separada, anda junto. Somáticas, né? A gente tem uma dor, a gente tem um sofrimento, ansiedade, aquela coisa que a ansiedade que a gente não tem controle, né? Algo vem acontecer, mas a gente não sabe como é. E cada um tem um órgão que somatiza essa preocupação, esse estresse, essa dor. Tem pessoas que vai somatizar em uma dor no estômago, uma dor de cabeça e por aí vai, porque é subjetivo. Verdade. Eu tenho uma forma diferente também de somatizar a minha dor. Verdade. Então, não tem como separar. Estão juntos, corpo e mente estão juntos. E a dor é real. E por mais que não seja o seu coração que está doente, naquele momento que ele está acelerado, mas a dor é real, o sofrimento é real.
por mais que seja uma somatização do adoecimento emocional, a dor é real, não desvalorize. Não desvaloriza o suor na mão, não é invenção, é real, não é causado por um problema físico propriamente. A dor do estômago é real, a dor de cabeça é real, não é um. Só que o tratamento é que é outro, não é especificamente para aquele órgão. O tratamento precisa ser holístico, quase, né? Da pessoa como um todo, ver como um todo. Tratar como um todo. Outra coisa que é muito importante trazer aqui para esse momento que a gente está falando de saúde mental são as influências das redes sociais nas nossas vidas. Porque a gente, aqui no Instagram como esse, por exemplo, a gente vê vidas maravilhosas. A gente vê vidas perfeitas. E quando eu não tenho uma vida perfeita e vejo que todo mundo está postando isso, eu posso acabar acentuando ainda mais um sofrimento que eu já vinha passando, né? E aqui por trás, e muitas vezes eu estou postando uma vida perfeita, mas eu também estou sofrendo, eu também estou chorando, mas eu estou fingindo aquilo tudo. As redes sociais, elas também possibilitam que a gente se esconda e dissemine ódio por aí. Então, esse ódio nas redes sociais, esses fakes, eles trazem danos irreparáveis. A gente já viu casos muito recentes de suicídio por esse ódio que foi disseminado na rede social, esse preconceito, a homofobia, o racismo, ele mata. E ele pode não matar com a sua mão diretamente, mas foi provocado por você. Então, assim, a gente precisa, em relação a isso, trazer uma autoanálise. Se eu não estou me vendo numa situação de sofrimento, eu não penso, eu acho isso uma besteira pensar em suicídio, se eu não me vejo nessa situação, mas eu estou colocando o outro nessa situação, as minhas práticas, os meus atos, os meus comportamentos, eles estão trazendo sofrimento para o outro. Quando eu sou intolerante com a religião de minha vizinha, quando eu faço bullying com meu colega de sala, quando eu sou preconceituoso, homofóbico com a orientação sexual do meu amigo, quando eu sou racista com a minha colega de trabalho, eu estou disseminando ódio e eu estou prejudicando completamente a saúde mental daquela pessoa. Então, eu não posso dizer que eu previno suicídio se eu sou uma pessoa com atos dessa forma. Né? Então, a gente precisa fazer, de fato, essa autoanálise. Se eu não estou, eu estou ótimo, maravilhoso, mas o meu comportamento, a minha forma de ser, a minha forma de lidar com as pessoas, será que elas não estão diminuindo, piorando aquele sofrimento, fazendo com que ela não consiga ter uma boa noite de sono, que ela não consiga mais se alimentar, porque alguma pessoa não gosta dela, alguma pessoa falou dela, falou de quem ela é. Porque se eu tenho uma cor, se eu sou negra, se eu tenho uma outra orientação sexual diferente da que as pessoas esperam de mim, se eu tenho uma outra religião que as outras pessoas esperam de mim, eu sou assim. Então, eu não ser aceita por quem eu sou, isso é muito doloroso. Causa um sofrimento muito grande. A gente precisa estar muito bem, a gente precisa estar muito bem de saúde mental para ignorar. E mesmo a gente estando ótimo, muito bem, obrigado de saúde mental, isso dói também, isso fere a gente. Então, assim, pensar como eu estou, se eu não estou sofrendo dessa forma, mas o meu comportamento, eu estou diminuindo aquela pessoa, eu estou fazendo com que ela perca a saúde mental dela por causa dos meus atos. Então, é algo muito interessante para que a gente possa refletir sobre isso. Comportamentos, atitudes que, como você falou agora, que diminuem as pessoas, disfarçados de uma brincadeira. Mas é só uma brincadeira. Eu fiz uma chacota, uma brincadeira com o corpo, o formato do corpo de uma pessoa, com a orientação sexual de outra pessoa, com a cor da pele de outra pessoa. Você está diminuindo e o que pode parecer brincadeira para você, como você falou, é quem a pessoa é, a identidade daquela pessoa. Você está despersonalizando. Eu não escolhi, eu sou daquela forma. E você que está brincando, para você não pode não ter nenhum um grande impacto, mas para ela sim. Então, antes de piadas
que falem sobre pessoas antes de brincar com as características das pessoas, com o comportamento do outro. Por mais que você esteja escondido atrás dessa telinha, principalmente se estiver escondido e anônimo por trás dessa telinha, não faça. Você pode ser responsável por um sofrimento insustentável para aquela pessoa, por mais que para você pareça uma coisa pequena. Isso não é uma coisa que é importantíssimo que a grande divulgação de rede social e a proximidade e a voz que se tem atrás dessa tela está sendo disseminada de uma forma muito doentia, muito difícil, né? Então, a gente pode ser veneno, nós podemos ser veneno fazendo esse tipo de brincadeira, e nós, enquanto sociedade, podemos ser remédio também, combatendo esse tipo de comentário, né? Ser o acalento, né? O conforto que aquela outra pessoa venha precisar. Recentemente, eu acredito que tomou uma proporção muito grande na época das Olimpíadas de Tóquio, né? Quando um grande nome da ginasta mundial participou de tudo, chegou lá para se apresentar e disse que não iria. Ela recuou pela saúde mental, né, que é a Simone Biles. E tomou uma proporção muito grande, porque uma pessoa que era o grande nome de medalhista, de ser ouro, de todas as categorias que ela fosse apresentar, ela era a grande favorita. E ela chegar lá, com todo o suporte que ela tem, físico e mental também, ela chegar e recuar, não é desistir. Ela, quando chega e diz, não, eu preferi optar pela minha saúde mental, a representatividade é muito grande. Verdade. Porque a gente liga o alerta. Aquela menina tinha tudo para ser o grande nome das Olimpíadas e ela preferiu cuidar dela. Verdade. Porque pode ser que ela tenha ido já adoecida. Ela não estava lá por completo. Né? Exatamente. Então, o risco de lesão é muito grande, o risco de você machucar o seu físico pela tua doença mental, pela tua mente que não estava sã. Um atleta então, de altíssimo rendimento, feito numa situação dessa, e chegar a esse extremo, que não sei se a gente... É uma proporção muito grande, é um sofrimento muito grande. Dificilmente isso foi alguma coisa aguda que aconteceu naquele momento. Não é algo, provavelmente não foi algo novo para chegar de tanto tempo de preparação, tantos anos de treinamento, tanto tempo de treino mesmo, para chegar no auge da carreira, no auge do sonho da vida do atleta, chegar numa situação dessa. Isso eu acho que teve uma representatividade de fato muito bacana. Muita gente percebeu que mesmo quem está bem, entre aspas, tem tudo, não necessariamente está 100% saudável. Exatamente. E assim, a gente sabe que esses atletas, eles têm um prazo de validade, né? Eles não, com o passar do tempo, vão aparecendo novas ginastas com mais habilidade, até físico, de fato, que aguente fazer todas aquelas manobras. Tem um determinado momento que elas precisam parar, porque o corpo não aguenta e não compete no nível esperado de uma Olimpíada, de um campeonato maior, de mundiais. Então, a gente sabe que ela já participou da anterior, participou dessa, de certa forma. Pode ser que ela participe da próxima, que são daqui a 3 anos, mas na outra pode ser que ela já não vá. Então, a gente entende que ela pode ter dado uma recuada imensa na vida dela, profissional, que ela conquistaria inúmeras medalhas, que a gente sabe que conquistaria, que os que ela participou, acho que 1, 2 que ela participou, ela ganhou, e ela abriu mão para se cuidar. Então, a gente vê a dimensão imensa que a saúde mental ganhou recentemente. E é essa dimensão que a gente quer, que a saúde mental tome nas nossas vidas. É muito fácil, eu vejo pessoas falando abertamente que eu estou indo para a academia, eu estou pagando personal, mas eu tenho muita dificuldade em dizer que eu estou indo para o psicólogo, que eu estou indo para o psiquiatra, que eu estou tomando uma medicação porque eu não estou bem. Então, eu queria só que a gente tivesse
entendesse a mesma proporção. Da mesma forma que eu cuido do meu corpo, eu preciso cuidar da minha mente. E vice-versa, porque a gente não separa corpo e Uhum. mente. Quando minha mente está doente, ela adoece o É, corpo, é verdade, né? é E verdade. meu corpo cansado traz toda aquela fadiga, aquele cansaço mental também. Então, por isso que a gente precisa descansar. A gente precisa trabalhar, fazer alguma coisa que a gente gosta, mas a gente também precisa ter o tempo de descanso. Com esse descanso, eu estou descansando mente e corpo. Então, a gente é por inteiro. A gente não pode separar. Então, a gente precisa também ter esse momento de descanso, de paz, de se recuperar para começar uma segunda-feira Uhum, novamente, de todos os trabalhos, viagem, preocupação, faculdade, tudo isso. uhum, Então, a gente precisa ter um corpo são e uma mente sã também. verdade. É só uma pergunta que a Rosiane fez um pouco antes, para não perder aqui no meio do comentário. Ela perguntou sobre a divulgação, a pouca divulgação de casos de suicídio ou a divulgação parcial, se isso poderia ser um gatilho, ou o porquê que não é divulgado, ou é divulgado. Uhum. A gente viu que parou bastante, né? Porque os meios de comunicações, eles tiveram que, de fato, parar, porque se eu não consigo divulgar de uma forma ética aquele suicídio, eu posso, de fato, estar incentivando. Geralmente, antigamente, você via que a pessoa tinha cometido suicídio, a gente era exposto o método, tudo. Eles Tudo. diziam detalhes. Para É. uma pessoa que está com sofrimento mental, que tem ideação suicida e viu, ai, deu certo para aquela pessoa, Uhum, então eu vou fazer daquela mesma forma. Então, assim, os meios de comunicação, eles pararam de fato de fazer essas divulgações, porque uhum, poderia ser de fato um gatilho para outras uhum, pessoas. Não são mais divulgados, porque eu corro o risco de divulgar uma informação que eu possa vir a acentuar aquele desejo de tirar minha própria vida para quem já está adoecido. uhum. Se eu não consigo repassar uma informação de forma ética, de forma segura, é melhor nem repassar. Verdade. Hoje em dia tem até cartilhas, né, de recomendação de como divulgar, cartilha principalmente do próprio Setembro Amarelo, da OMS, cartilhas para os meios para mídia social, para televisão, de o que fazer e como divulgar a campanha, como tocar no assunto para pessoas que não são da área de saúde, né? Para como divulgar para a grande população, para a grande massa. Eles já deixam, assim, tem um site, Setembro Amarelo, e eles já deixam tudo pronto, para É, que você não corra nenhum risco de dizer nada fora do que é realmente determinado para ser trabalhado nesse momento uhum, de campanha, né? Quando eu deixo uma pessoa leiga tomar de conta de um assunto tão importante como esse, eu corro o risco de estar, ao invés de ajudando, estar atrapalhando, né? verdade. Trazendo outras situações que ao invés de me ajudar de trazer alívio, eu vou trazer mais vontade É de verdade, fazer o ato. verdade. Vanessa, trazendo de volta para o que é que a gente pode fazer. Como é que eu abordo? Se eu percebo um colega, um familiar com algum comportamento diferente, como é que eu chego na pessoa? Como é que eu devo perguntar? Isso não somos psicólogos, não somos profissionais da área, não somos da saúde, a gente não sabe o que fazer. Alguém próximo, alguém que seja seu amigo muito próximo, familiar, alguém que mora em casa. O que é que a gente faz? Assim, de fato, assim, você não se mostra acolhedor só naquele dia, só naquele momento, né? Eu preciso ter um comportamento acolhedor no meu dia a dia, uma pessoa aberta a conversar, diálogo, que a outra se sinta à vontade de se abrir. Porque quando eu vou dizer que eu estou passando por algum problema, eu não vou querer dizer para qualquer pessoa. Para uma pessoa que banaliza o sentimento das outras pessoas no dia a dia, e eu vou me solidarizar com aquela pessoa somente naquele momento. Uhum, Então, eu preciso ser uma pessoa aberta e acolhedora no meu dia a dia.
Então, é realmente chegar, perguntar, dizer que percebeu, que por mais que não seja. E assim, também, em um momento oportuno, em um local oportuno. Não vamos chegar assim, na sala de trabalho lotada de gente, ou então num refeitório. Não, eu preciso também garantir que aquela pessoa esteja protegida, garantir o sigilo para aquela conversa. Eu não garanto o sigilo somente com um setting terapêutico, com um profissional. Eu garanto o sigilo conversando com meu colega de trabalho, para eu poder me sentir à vontade de conversar e ter certeza que aquela pessoa não vai sair contando para todo mundo. Então, por isso que a gente precisa sempre manter boas relações em casa, no trabalho, na faculdade, na escola, porque eu sou uma pessoa que eu estou mostrando diariamente quem eu sou. Então, eu preciso ser acolhedor realmente com aquela pessoa que está feliz, mas eu também preciso ser acolhedor com aquela pessoa que está mais cabisbaixo, mais afastado, mais retraído, que está evitando estar em grandes rodas assim, de conversa, de amizades, eu estou me isolando mais, e se colocar à disposição para ouvir, para ajudar, para acompanhar, para caso não se sinta à vontade, não seja de fato naquele momento que aquela pessoa vai conseguir conversar, mas dizer, olha, eu estou aqui. Se você quiser conversar em algum outro momento, eu estou disponível. Para que aquela pessoa vá também entendendo que, não, chegou, alguém percebeu, alguém quer me ajudar. Então, esse acolhimento, essa escuta de fato acolhedora, ela é muito importante. Independente de profissão, independente de qualquer coisa, assim, a gente precisa ter boas relações com as pessoas que a gente convive. Tá todo mundo passando por algum problema. A gente que não sabe. Verdade. Então a gente precisa sempre acolhedor. O bom relacionamento interpessoal, independente se é dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho, no local com estranhos, o bom relacionamento interpessoal é o fator protetivo para o adoecimento, contra o adoecimento mental, para você, e pode ser um fator de proteção para o seu colega também que está com você, né? Que está perto. Você pode, com uma pergunta se está bem ou identificar algum comportamento diferente, bloquear ou ajudar, ser disponível e tentar diminuir um pouco aquele sofrimento naquele momento, né? Faz um grande diferencial, né? Tanto lhe protege, como se dá bem com as pessoas, é bom para você e é bom para os outros. Porque assim, eu não preciso ser amigo de todo mundo, mas eu preciso respeitar todo mundo. Então, quando eu tenho respeito pelas pessoas, eu consigo ter uma boa convivência com todas elas, né? Eu não preciso estar me abrindo, estar contando minhas histórias, meus problemas, mas eu preciso ter uma relação harmônica em qualquer canto que eu esteja. Amistosa, né? Amistosa e harmônica, respeitosa. Independente do local, né? Independente do local, é dentro de casa, no trabalho, na faculdade, no colégio, na vizinhança, na comunidade. A gente precisa estar bem fortalecido disso. Quando eu me fortaleço, eu fortaleço todas as minhas relações. É verdade. E, Vanessa, e com a gente já tocou no assunto pandemia, mas e depois dessa mudança que o mundo virou de pernas para o ar, existe algum dado, alguma coisa, algo que fale sobre a mudança da procura por psicólogo ou alguma mudança em adoecimento mental, aumento, diminuição, mudança de padrão? O que aconteceu com a mente das pessoas nesse ano e meio? Como é que está a nossa cabeça depois desse tempo? Dado, eu não sei lhe informar, porque não foram divulgados. Mas a procura eu consigo lhe garantir que ela aumentou. Aumentou, né? Realmente, assim, um dos fatores de risco, de fato, para a saúde mental, para o adoecimento, são essas questões, essas vulnerabilidades sociais, problemas financeiros, isolamento social, tudo que a gente viveu nesse último 1 ano e meio. Né? Então, de fato, eu não tenho dados, não foram divulgados dados ainda em relação a suicídio, a tentativa de suicídio, mas a procura pelo profissional de saúde mental, pela procura do psicólogo, pela procura dos adoecimentos mentais gerais, realmente, eles aumentaram. Eu trabalho em uma rede de saúde mental
do SUS aqui da região e está, assim, imensa a procura. Trabalho na rede privada de saúde, está imensa a procura. Então, a gente vê que essa demanda tem aumentado muito. A pandemia ajudou bastante. Ajudou para a gente se reconectar, se conhecer, mas a gente também ficou de cara a cara com os nossos medos, nossas angústias, nossas inseguranças. Então, faz com que a gente, de fato, procure essa ajuda. A procura ficou imensa, a gente vê realmente muitas pessoas, não tem vaga, ninguém atende mais, porque está todo mundo cheio, está todo mundo lotado. Então a gente vê que as pessoas viram a importância de cuidar da saúde física, né? Quando as academias fecharam, ficou todo mundo desesperado, comprando peso, anilha, essas coisas todas, para se tratar, cuidar do seu corpo em casa, mas é a nossa saúde mental, né? Então, a gente viu a importância de cuidar do físico, cuidar do corpo, mas viu também a importância de cuidar da mente. Verdade. E como eu já disse, assim, o que a pandemia vem fazendo conosco, ela ainda vai respingar por muito tempo. Tanto na questão da saúde como um todo, do vírus, e como a questão da saúde mental. Verdade. Ela vai se arrastar ainda, infelizmente, por muito tempo. Verdade. Os ainda efeitos vai dela. Né? Deixar um rastro ainda difícil, né? Um caminho difícil por um tempo. É difícil. A sensação que eu tenho, eu não faço parte da equipe de saúde mental, mas a sensação que eu tenho é que não foi de 1 ano e meio para cá que aumentou a procura, foi de 3 meses, eu não sei se é uma impressão minha, de poucos meses para cá que aumentou muito a demanda. Não sei se as pessoas estão. Agora veio uma avalanche de problemas sociais, problemas. Foi enchendo o copo, transbordou, né? Enchendo o copo transbordou, de fato. Porque isso saúde mental é a longo prazo. Se a gente não cuida hoje, eu vou ver o resultado de eu não cuidar hoje lá na frente. Então, a pandemia começou para a gente em março de 2020. Hoje nós estamos em setembro de 2021 e meados desse ano, pegou a segunda onda já, início de 2021, é que a gente vem sentindo realmente o reflexo de todos esses problemas, o reflexo do desemprego, o reflexo de isolamento social, dos medos, das preocupações, os meninos tudo em casa, sem ir para a escola, os professores precisando reaprender, mexer nessas tecnologias, os meninos precisando aprender a assistir aula pelo celular. Então, são situações que levaram cada profissão ao seu extremo. Verdade. O médico ao extremo, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o psicólogo, todos os profissionais, não só de saúde, mas todas as profissões, elas precisaram se reinventar. Precisaram, assim, chegou no limite, eles, pronto, eu não posso mais fazer o que eu fazia antes. Eu vou precisar me reinventar, eu vou precisar fazer uma coisa diferente, eu vou precisar mexer nessas tecnologias. E a gente sabe o tanto que isso reflete na nossa vida, independente de como a gente esteja. É uma pessoa que tem um trabalho formal, uma pessoa que tem um trabalho informal. Muitas pessoas foram atingidas diretamente nessa pandemia, bruscamente. E por isso que eu digo que isso vai refletir, assim, vai se arrastar ainda por muito tempo. Porque o sofrimento causado não foi nesse momento, não foi na primeira, na segunda onda do vírus. A gente não estava lidando só com o vírus, a gente estava lidando com as questões sociais, com medo do vírus, mas era todo o nosso resto, todas as nossas relações, elas estavam afetadas. Verdade. A gente assim como eu falei antes, que a gente é produto da nossa história, o que a gente é hoje, e da nossa história também faz parte esse 1 ano e meio, né? Também faz parte de todo esse período. Também faz parte, a gente está refletindo tudo que toda essa mudança maluca que a gente está vivendo ainda até hoje, né? Vai dar certo, vamos superar. Vai. A gente, assim, hoje a gente consegue ver de uma forma um pouco mais diferente, um pouco mais aliviada, né? A gente vê, assim,
números gradativamente diminuindo, números gradativamente aumentando de pessoas vacinadas. A gente vê a importância realmente da vacinação, do cuidado, da proteção, do uso de máscara, de álcool, essas coisas todas que a gente está cansado de dizer e de usar, mas a gente precisa continuar dizendo e usando. Exatamente. Porque o vírus não tem cara, a gente não sabe. É da mesma forma que a depressão, as pessoas não sabem quem estão doentes. Isso Verdade. serve para uma depressão, isso serve para quem está com Covid. É Então, a verdade. gente precisa continuar mantendo os contatos, os Os cuidados, cuidados. né? No nosso trabalho, no nosso dia a dia, perceber os sintomas, fazer todos os protocolos de fato, para que a gente evite estar contaminando pessoas amadas de dentro de casa, pessoas Verdade. amadas do trabalho, né? É Tudo isso. verdade, verdade. Os cuidados precisam continuar. A gente ainda não tem como precisar por quanto tempo esses cuidados precisam continuar, mas alguns vão fazer parte da nossa vida por muito tempo. Então, se a gente conseguir levar isso de uma forma mais leve, para nos mantermos seguros por mais tempo, até terem mais avanços na vacinação, mais avanços nos cuidados, a gente vai passar por essa fase mais difícil da melhor forma possível, da forma mais leve possível, né? Mas, Vanessa, E mais uma vez, para comprovar que a gente não consegue diferenciar a saúde mental da física, do corpo, a gente está aqui falando de um Covid, de um vírus e de saúde. De prevenção a suicídio. ah, Tá me ouvindo? voltou. Não. Estamos te ouvindo. Eu acho que. Deixa eu só colocar aqui outro fone, que acho que fica melhor o microfone. Tá. Pode falar que eu tô ouvindo. A gente aguarda, eu acho que fica com eco. Ouvindo agora? Pronto, agora sim. Pronto. De Ótimo. fato, tudo é interligado, né? Saúde física, o medo do adoecimento físico ou adoecimento físico por si vai afetar a sua saúde mental também e vice-versa. Uma coisa não está separada da outra, né? Exatamente. A gente falando como. Pode falar. Não, eu ia falar não, só. E, Vanessa, para a gente fechar, o que a gente pode fazer para prevenir, para nos cuidarmos enquanto pessoas, a gente individualmente, o que a gente pode fazer para cuidar da nossa saúde mental, cuidar das nossas emoções da melhor forma possível? Dicas práticas, o que a gente pode fazer? Assim, de fato, a gente precisa entender os sinais que o nosso corpo dá, né? A gente vivendo uma vida inteira se conhecendo, a gente acaba entendendo que certos sinais que o nosso corpo vem nos dando, sinais e sintomas que o nosso corpo vem apresentando, eu quando me conheço, eu entendo que aquilo é um pedido de ajuda do meu corpo. Tem uma dor de cabeça ou uma insônia, eu não estou conseguindo dormir bem, coração palpitando, uma pressão alta, assim, descompensada em um momento que a gente acha que, não, estou tomando uma medicação, estou me cuidando direitinho e ela está ainda sendo alterada. Quando eu me percebo, quando eu entendo os sinais que o meu corpo está dando, eu preciso entender que, não, quando acontece isso, é porque eu não estou bem. Então, o que é que está desarranjado no meu dia a dia? O que é que está fugindo do meu controle? Então, a gente ter boas práticas de saúde física, digamos. Eu não tenho dinheiro para ir para uma academia, não tenho dinheiro para pagar uma pessoa para me acompanhar, mas eu posso fazer uma caminhada. A gente tem praças aqui que tem, muitas vezes, tem profissionais formando grupos lá, profissionais do próprio SUS que fazem grupos de atividade física. A gente aqui na nossa própria, no espaço da Unimed Cariri, a segunda, quarta e sexta, às 16h30, sempre tem uma live rapidinha, só mostrando movimentos práticos e rápidos que a gente pode fazer dentro da nossa própria casa mesmo, com coisas que a gente tem aqui acessível para a nossa casa, uma caminhada, e assim, se eu vou fazer uma prática de uma atividade física dessa, se eu puder ir acompanhado, é melhor ainda. Né? Já é mais um incentivo. Então, se eu consigo
ter uma alimentação um pouco mais equilibrada. A gente não precisa fazer uma coisa muito elaborada, como diz nossa querida nutricionista, o arroz e o feijão. Não é vilão de ninguém. A gente comer bem, se alimentar bem, ingerir frutas, ingerir verduras, legumes. Saber entender os meus sinais, os meus sintomas, entender que eu tenho um momento de descanso, eu vou descansar. Porque a gente precisa também descansar. Eu vou ler um livro, eu vou ouvir uma música, eu vou tirar um momento para dançar, para distrair, eu vou assistir um filme, eu vou atualizar uma série que está atrasada, ou eu vou só não fazer nada. Eu quero dormir hoje de tarde, então durma. A gente precisa entender que a gente precisa trabalhar, a gente precisa se alimentar, a gente precisa fazer essas coisas do nosso dia a dia, mas a gente também precisa descansar. O nosso corpo precisa de descanso, a nossa mente precisa de descanso, e isso faz parte da nossa saúde integral. Faz parte da minha saúde física e faz parte da minha saúde mental. Se eu não durmo bem, eu não tenho um dia bom. Verdade. Eu não tenho um dia produtivo. Então, eu não consigo estar atenta às minhas coisas, eu não consigo render direito no trabalho, na faculdade, eu não consigo ser uma pessoa atenciosa com as demais pessoas. Então, se eu não consigo já ter uma noite boa, eu não tenho um dia bom também. E se eu passo noites e noites e noites sem dormir, isso vai me trazer uma bola de neve. Exatamente. Então, quando eu consigo dormir bem, ter um dia bom, consigo ser uma pessoa mais atenta, atenciosa com as pessoas de dentro da minha casa, fortalecer essas relações, tirar um momento, assim, eu tenho um bichinho de estimação, eu tenho uma criança, e às vezes a gente tá tão ligado nessas telas que a gente não dá atenção devida para aquela criança, para as pessoas que convivem com a gente, com as mães, com os pais, os avós. A gente precisa fortalecer essas relações. Hoje a gente fica muito na tela e a gente enfraquece as relações da nossa convivência, da pessoa que está do nosso lado. Eu prefiro estar em outro cômodo da minha casa para estar mexendo nas telas, mexendo no celular. Então, eu tenho como dividir esse tempo. Eu tenho um tempo de trabalhar, eu tenho um tempo de estudar, eu tenho um tempo de me divertir com os meus amigos. Tenho um tempo de mexer nas redes sociais, que isso também não faz mal, mas eu também tirar tempo para ter essa relação social efetiva. A primeira relação social, realmente, que a gente já conhecia de muito tempo. De conversar, de falar sobre o dia, como foi que passou, como foi o trabalho, como foi a escola, vamos brincar de brinquedo simples, criança gosta de brinquedo simples. Verdade. E assim, a gente se cuidar, tomar um banho relaxante, se cuidar. Quando a gente se cuida, quando a gente tira um tempo para cuidar, fazer o que a gente gosta. Quando a gente, nessa correria do dia a dia, a gente esquece até do que a gente gosta, né? Antigamente, o que era que eu gostava de fazer? Quando não tinha rede social, quando não tinha a televisão, não tinha todas essas possibilidades de filmes, de canais de streaming. O que era que eu gostava de fazer? Então, resgatar coisas que são benéficas para a gente e que essas tecnologias, muitas vezes, elas não nos trazem. Verdade. E não necessariamente precisa ser, se você tem mãe e tem muitas mais crianças em casa, tem uma rotina atribulada com trabalho externo, com trabalho doméstico, cuidar de criança. Se não é possível tirar 1 hora para você, tira 10 minutos, tira 5 minutos, isso. Mas para você, sem interferências, em algum momento que seja possível. Começa com 5 minutos, depois tenta 10. Depois tenta um pouquinho a mais. Esses minutos de autocuidado, por mais raros, por mais curtos que pareçam, se for juntando um pouquinho, mudando esse hábito de ter uns minutinhos para você, aos pouquinhos pode ter uma diferença muito grande. Por mais que não possa ser uma grande mudança instantânea. Eu acho que a doutora Nádila participou do meu último atendimento de hoje. Ela disse isso, a mesma coisa. Será que era eu? Foi. Exatamente, a gente tirar um mínimo que seja assim do nosso dia. Eu disse, tirar esses 15 minutos não vai atrapalhar no teu estudo, mas pode te ajudar imensamente na qualidade do teu sono. Né? Porque para eu estudar, para eu render naquele estudo, naquele trabalho, naquele estágio, eu preciso ter uma boa noite de sono.
né? E isso vai crescendo, 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 tomando uma proporção que eu, mais para frente, eu chego a nossa mente também, ela nos limita. Quando eu estou muito adoecido, muito preocupado, chega aquele momento que eu posso estar numa estafa já mental, não ver mais possibilidade. Então eu preciso ter tempo para tudo. Mínimo que seja, mas eu preciso ter um tempo para mim. Se eu não me cuido, se eu não me valorizo, se eu não me amo, eu não vou conseguir dar o que eu tenho para os outros setores da minha vida. É verdade. Então, eu estando bem, eu estou bem no meu trabalho, em minha casa, com meu marido, com meu namorado, com a minha faculdade, com os meus planos para o futuro, eu preciso estar bem. E você ter planos para o futuro faz muito bem também. Verdade. Faz com que a gente projete nossa vida lá para frente. Que a gente, quando tem um plano, tem um sonho, faz com que a gente... O que é que, para acontecer isso, o que é que eu preciso fazer hoje? Para alcançar uma coisa daqui a um ano, estabelecer metas, isso é muito bom para a gente, porque a gente dá a perspectiva de nossa vida para o futuro. Não é dizer, é ansiosa, eu estou planejando uma coisa lá para frente, mas quando eu não tenho planos, eu não tenho expectativa de futuro, é no momento em que eu realmente estou numa situação muito conturbada que eu não vejo mais saída. Então, se eu tenho planos para o futuro, se eu conseguir planejar, almejar alguma coisa e traçar uma meta para que aquilo seja cumprido, eu estou projetando minha vida mais para frente. Né? Então, eu estou dando mais anos à minha vida. Então, eu estou valorizando minha vida. E eu vou traçar meios que façam com que eu alcance esse objetivo. Então, essas boas práticas vão fazendo com que a gente vá se cuidando, vá se valorizando. Mas chega um momento em que eu vejo que eu estou passando por uma situação muito difícil, de adoecimento, que eu não, aquela situação que eu não vejo saída, que eu preciso realmente de ajuda. A gente tem os centros de atenção psicossocial, que são os CAPs. Em municípios a partir de 20 mil habitantes, eles já podem ter um CAPS. Então, muitos municípios aqui da nossa região contam com CAPS. CAPS infantil, que é o infanto juvenil, né, o CAPS-I. O CAPS-AD para álcool e outras drogas. O CAPS geral, o CAPS 1, 2 ou 3, dependendo da quantidade de habitantes. São para pessoas adultas. Então, temos os CAPs, nós temos as unidades básicas de saúde, nós temos os hospitais, nós temos SAMU, dependendo da situação, nós temos o Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, que é o telefone 188, ele é gratuito, você liga e assim, é muito rápido o seu atendimento, ele é 24 horas. Temos também o e-mail dele. Então, a gente precisa entender o nosso corpo. Mas se eu não estou bem, eu preciso perceber que ao meu redor eu tenho com quem buscar, eu tenho aonde procurar ajuda. Se eu tenho um familiar, eu tenho um amigo, mas eu tenho também serviços que ofertam esse tipo de ajuda. De acordo com a minha condição financeira, eu tenho um serviço que eu precisar. Eu tenho um serviço público, eu tenho um serviço privado. Eu não posso deixar de buscar essa ajuda. Como a Isadora falou aqui, Isadora Félix, que o primeiro passo é reconhecer que precisa de ajuda. Exato. Como a gente conversasse, se eu não entender que eu estou doente, se eu não entender que eu preciso de ajuda, pode ir para o melhor profissional do mundo, ele não vai conseguir ajudar. E a gente também entende a importância de, em situações como essa de ideação suicida, a gente precisa associar o uso correto da medicação e a psicoterapia, porque a medicação, ela pode muitas vezes só estar tratando aquele sintoma, mas a causa, eu preciso ser tratada, entender o que foi que me levou até aquela situação. E a presença da família é muito importante em conjunto com esses profissionais, porque se eu prescrevo uma medicação controlada, uma medicação forte para aquele momento, eu preciso ter o controle daquela medicação. O nome já diz, é uma medicação controlada, então eu preciso controlar o uso dela. Eu não posso tomar de forma indiscriminada, sem prescrição. Meu amigo tá tomando remédio tal, tá ótimo, tá dormindo maravilhosamente bem.
Não façam isso, Não. porque o seu amigo tem um organismo diferente, tem problemas diferentes, e Uhum. cada situação é uma situação diferente também. Verdade, verdade. Pois é isso. A gente É isso. precisa se ouvir, se permitir, conhecer o próprio corpo, conhecer os seus próprios sentimentos, respeitar o que você está sentindo nesse momento e abrir os olhos para o outro também. Né? O que é importante também você Uhum. saber o impacto que você está tendo na outra pessoa e fazer o possível para esse impacto ser positivo. Está sempre vigilante para o seu impacto perante o outro, para outra pessoa, seus colegas de trabalho, sua família, ou a pessoa que passa na rua, às vezes um bom dia faz uma diferença na vida daquela pessoa. Uhum. Um sorriso Isso. despretensioso faz diferença na vida daquela pessoa. Então vamos tentar ser mais agradáveis, fazer diferenças positivas, fazer deixar algum legado positivo na vida das pessoas que fazem parte do nosso convívio, né? Estar atento e É. nos cuidar. Saúde mental, saúde emocional é tão importante quanto a saúde física. A gente precisa dar atenção, a mesma atenção, ou até talvez uma atenção mais Uhum. especial a que a gente dá para a nossa É saúde física. especial. Uma coisa não funciona sem a outra. Se aqui não está bom, o corpo também não vai funcionar legal. Então, Uhum. vamos tentar andar com as coisas juntas, bonitinhas, o máximo possível. Isso. Pois, doutora Nadla, eu queria só agradecer o convite. A pessoa se empolga quando fala de saúde mental, porque a gente sabe da importância, da relevância que isso tem para a nossa vida como um todo, da nossa vida e na vida dos outros. Então, que esse momento que a gente teve aqui hoje, infelizmente a live cortou, né? E não teve como gravar o começo, mas que tenha sido algo importante para as pessoas que puderam participar, que alguma fala que a gente teve aqui possa ter alertado as pessoas para o cuidado de si, ou então até para esses nossos comportamentos que podem afetar os outros, e que a gente realmente possa cada vez mais valorizar a saúde mental, como a gente hoje em dia já consegue valorizar a saúde física, né? Andam juntos, andam de mãos dadas, um não funciona sem o outro. Verdade. Se a gente conseguir fazer diferença para uma pessoa, ou em algum momento de alguma pessoa, isso já valeu todo o tempo, já valeu para sempre. Se cuidem. Muito obrigada, Vanessa, mais uma vez. Obrigadão por essa nossa conversa aqui. Vamos marcar para outras, né? Teremos outras. Teremos outras. É um assunto que não se esgota. Eu, apesar de não fazer parte da saúde mental, mas é um assunto que me interessa bastante. E a gente precisa nem que seja um trabalho de formiguinha, de quebrar um pouco desse tabu. Saúde mental é importante, precisa de atenção, precisa de cuidado, a gente precisa se permitir cuidar. E cuidar com muita dedicação, com o máximo de dedicação possível. Isadora está perguntando quando é a próxima. A gente marca, a gente divulga. Ai, meu Deus. Muito obrigada Vai mesmo. dar certo. Vai dar certo, vai dar tudo certo. Obrigadão, Vanessa. Muito obrigada a quem participou com a gente. Nos sigam nas nossas redes sociais, interajam nas nossas redes sociais, mande direct, mande mensagem, alguma dúvida que a gente puder sanar, nós estamos à disposição e sugiram temas para as próximas. Essa live vai ficar salva no IGTV. Tchau, Vanessa. Pronto, tchau. Agradeço o convite e estou à disposição. Tchau, muito tchau. Obrigada. Boa noite para todo mundo. Boa noite.